Olá pessoal, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre função de duas variáveis. Até então a gente havia estudado, né? Tudo que a gente viu até agora foi relacionado à função de apenas uma variável. Então só deixando claro que a questão do número de variáveis, que é função de uma variável ou função de duas variáveis, estamos nos referindo ao domínio da função. Então, a função de uma variável é aquela que tem apenas uma variável no domínio, ou seja, a função de uma variável em que o domínio é representado por um intervalo da reta ou então pela reta, pelo próprio eixo x, né? E aí são números reais, o domínio, tá bom? Já a função de duas variáveis, elas são pares ordenados, ou seja, o domínio são pares ordenados, é um subconjunto plano, não é um intervalo da reta, é um subconjunto plano, ok? E geralmente as funções de uma variável elas são representadas por curvas, curvas no plano. O tipo de gráfico também depende do domínio. Então, função de uma variável são curvas no plano, como a gente acabou de ver, né? A gente vê parábola, a gente vê retas, a gente vê o gráfico da função logarítmica, exponencial. Então, todos esses gráficos são representações de função de uma única variável. Já as funções de duas variáveis, elas são representadas por superfícies no espaço, tá bom? Então vamos definir aqui primeiro a questão de função de duas variáveis. Então nós temos uma função de duas variáveis f associa cada par de números reais x e y, tá vendo? É um par, são pares de números reais pertencente ao domínio da função, em que o domínio não é apenas um número real, são pares ordenados, bom? E esse domínio é um subconjunto do R2, ou seja, o subconjunto do plano. Então, as funções de duas variáveis, ela associa cada par ordenado x e y a um número real, né, denominado de f de x e y, tá bom? Lá na função de uma variável, a gente associava um x a um y, ou seja, um x a um f de x. Aqui a gente associa um xy a um f de xy. O conjunto D, que é o domínio da função, é o domínio da função e a imagem da função são os valores possíveis de f, ou seja, se o conjunto D é representado por pares ordenados, o conjunto imagem são as imagens daqueles pares ordenados, ou seja, são os f de x e y, né? Porque os pares ordenados fazem parte do domínio. Então, o f de x e y são as imagens desses elementos, tá bom? De tal modo que o x e y pertence ao domínio. Então, a imagem f de x e y, que nós chamamos também de z, é a mesma coisa. Z ou f de x e y é a imagem da função, mas somente se esse x e y estiver no domínio da função. Depois nós temos x e y, as variáveis independentes. Embora tenham duas variáveis, né, que é x e y, nós temos também uma variável dependente e as variáveis independentes. No caso da função de uma variável, você tem um x relacionado a um f de x. Então, o x é a variável independente e o f de x é a variável dependente. Por quê? Porque o f de x, que é o y, que é a imagem da função, depende do x. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós temos pares ordenados no domínio, portanto, as variáveis independentes são o x e o y, que formam o par ordenado. E as dependentes é quem depende delas, ou seja, são os elementos z, ou seja, são os elementos f de x e y, tá bom? Essa é a variável dependente e essas são as variáveis independentes. O gráfico de uma função f do espaço, ou seja, de uma função de duas variáveis, é o conjunto de todos os pontos x, y e z. Observe que esses pontos estão no espaço, né? Então, esses pontos compõem o gráfico da função, pertence a R3. Tal que a imagem de cada xy é igual ao f de xy, ou seja, o f de xy é a imagem de cada elemento xy. Então, tu tem uma terna ordenada, aí tem um x, tem um y e tem um z. Esse z depende do xy. Esse z é um f de xy, tá bom? Bom, eu vou fazer o gráfico aqui para a gente ter uma ideia melhor, né, da situação. A gente olhando para o gráfico, a gente passa a ter uma ideia mais clara. Bom, aqui eu tenho os eixos coordenados, né, eixo x, eixo y, eixo z. E aí nós temos aqui, ó, uma superfície. Olha, se é uma superfície, isso aqui é o gráfico de uma função de duas variáveis. Essa sombra
do gráfico no plano xy é o domínio da função. Coloquei a letra D para representar o domínio. Então, aqui nós temos o domínio, né? O domínio aqui é bem simples, é um retângulo, né? Mas nem sempre é simples assim. Pode ser as mais variadas figuras, tá bom? Aqui ficou simples porque é um retângulo. Mas o fato é que o domínio é a projeção do gráfico no plano XY. É como se fosse a sombra, né? Como se fosse a sombra do gráfico no plano XY. Então, para a gente descrever esse domínio, neste caso do retângulo, a gente teria que ter os seguintes elementos. Esse ponto aqui, que é o ponto A, né? Esse ponto B, o ponto C, o C e o D. Então, esse ponto tem coordenadas A e C. Esse ponto aqui tem coordenadas B e C. Este aqui tem coordenadas A e B, A e D, né? E esse outro aqui tem coordenadas B e D, tá bom? E se a gente toma um ponto aqui dentro dessa região, esse ponto pertence ao domínio da função. Observe que esse ponto aqui são os pares ordenados, ó, x e y, tá bom? Agora, para que ele pertença à função, é necessário que a imagem dele esteja aqui no eixo z, né? E o ponto pertence à superfície. Esse ponto tem que estar na superfície. Porque se esse ponto estiver um pouquinho acima da superfície, esse xy não será ponto do domínio da função, embora pertença aqui a essa região, mas não será ponto do domínio. Porque xy só será domínio da função, né, se o z for uma função de xy. E esse z ele só é função de xy se esse ponto pertencer à superfície, tá bom? Então nós temos aqui um x, nós temos um y e nós temos um z. Só que o z é uma função de xy. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse ponto pertence à superfície, tá bom? Então se a gente quer, por exemplo, descrever o domínio dessa função, a gente fala que o domínio são todos os pares ordenados, ó, x e y, tal que o x está entre A e B, e de fato o x está entre A e B, o y está entre C e D, tá bom? E obviamente o z é o f de xy, né? Ou seja, eu estou dizendo que o z ele é um ponto tal que o ponto x, y, z pertence ao gráfico da função. Tranquilo? E a imagem? A imagem são os elementos do eixo z, né? A imagem são os elementos z, tal que esse z tem que ser um f de xy. Mais uma vez, para que o z seja f de xy, é necessário que esse ponto x, y, z pertença à superfície, tá bom? Porque, na verdade, todos os pontos do eixo z, todos os números reais do eixo z, são chamados de números z, mas somente aqueles em que tem o x, y e o z sobre o grafo da função são chamados de f de xy, tá bom? Então, a imagem são os elementos f de xy, tal que o xy está no domínio da função. E nós temos o gráfico, né? O gráfico são ternas ordenadas, né? Esses pontos aqui que pertencem à superfície, né? Eles são x, y, são ternas ordenadas, então R3, tal que, olha, mais uma vez, tal que o z, esse cara aqui, ó, esse último cara aqui que é o z, tem que ser função de xy. E mais uma vez, o z só será função de xy se esse ponto pertencer à superfície. Porque se esse ponto aqui não pertencer, pode estar um pouquinho acima. Se esse ponto é um pouquinho acima da superfície, ele não pertence à função. Então nós teríamos x e y do domínio, mas o z não seria um f de xy. Portanto, o ponto não faria parte do grafo da função, tá bom? Bom, continuando, exemplos, nós temos aqui, encontre o domínio da função. Aí tu fala, Marcos, mas o domínio são todas as ternas, x, y? São. Na verdade, tem funções que o domínio são todas as ternas, é todo o plano x, y, né? Mas tem funções que têm restrição, principalmente aquelas que representam uma função racional, né, que tem um numerador e tem também um denominador, e aquelas que têm raiz, né, raiz quadrada. Então elas são funções que geralmente elas têm restrições. E aí o domínio fica um pouco restrito. No caso dessa função, f de xy igual a raiz quadrada de x mais y menos 1 sobre x menos 1, ela tem uma restrição. Tem duas restrições aqui. Ó. Primeiro, porque nós temos uma raiz. Né, e a raiz não pode ser número negativo. Então a gente tem que ter muito cuidado para que esse xy seja de tal modo que essa expressão não representa um número negativo, né? Do mesmo modo, é a parte de baixo. A parte de baixo não pode ser zero. A gente sabe que não tem divisão por zero. Então, a parte de baixo não pode ser zero. Então, nós temos outra restrição. Então, a gente une as duas restrições e aí a gente vê que é o domínio da função, tá bom?
Então vamos lá, no primeiro caso nós temos x mais y menos 1 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero? Pode ser igual a zero? Pode. Não pode ser menor que zero. Então tem que ser maior ou igual a zero, porque na final está dentro da raiz quadrada, né? E se fosse negativo, não teríamos como extrair essa raiz quadrada. Então, de x mais y menos 1 maior ou igual a zero, se a gente passa o x e o menos 1 para o outro lado, fica y maior ou igual a menos x mais 1. Ok? Bom, daqui a pouco a gente vai representar essa expressão aqui, essa equação aqui no gráfico. Vamos para outra restrição. A outra diz que x menos 1 não pode ser zero, ou seja, tem que ser diferente de zero. Então, quando a gente passa o menos 1 para lá, fica x diferente de 1. Está aqui o resultado das duas restrições. Aqui nós temos uma condição para o x e o y, aqui nós temos outra, né? Vamos para a primeira. A primeira é y maior ou igual a menos x mais 1. Bom, se tirarmos esse sinal maior, vai ficar só o igual. Ficaria y igual a menos x mais 1. E a gente sabe que y igual a menos x mais 1 é uma reta. Vou fazer aqui, uma reta. Que vai cortar o eixo y aqui, ó, no 1. Aqui no 1. E vai cortar o eixo x quando o y for zero. Quando esse y for zero, a gente vai ter que x vai ser igual a 1. Né? Aqui o 1. Então, esse é o gráfico da função. Bom, se aqui não tivesse o maior, for só igualdade. Bom, então, essa reta representa apenas essa expressão com a igualdade. Só que tem também um sinal maior. Esse sinal maior significa dizer que a imagem é maior que menos x mais 1. Na prática, quando nós temos o maior aqui, quer dizer que os pontos estão acima da reta. Se fosse menor, os pontos estariam abaixo da reta. Então, quando nós temos uma desigualdade, geralmente não é uma curva, não é uma reta, é uma superfície. Tá bom? Então, a gente desenha uma reta aqui, que representa essa igualdade. Agora, a parte que representa o maior vão estar acima da reta, que é exatamente essa região azul. Então, essa região é a representação gráfica, tá bom? Desta inequação. Então, todos os pontos dessa região vão cumprir essa condição do y ser sempre maior ou então igual a menos x mais 1, tá bom? Agora vamos para a outra. A outra é x diferente de 1. Se fosse x igual a 1, isso seria uma reta vertical. Ok? X igual a 1 é uma reta vertical cortando o eixo x no 1. Mas como é x diferente de 1, então essa reta vertical não faz parte do domínio da função. Então a gente coloca aqui uma reta branquinha, para dizer que ela não faz parte do domínio da função. Então quem vai ser o domínio então? Será toda essa região azul menos essa partezinha branca aqui. Ó. Então os pontos em que nós temos x igual a 1 não faz parte da função. Por quê? Porque se x for igual a 1, aqui embaixo vai dar zero. E não pode dar zero. Ok? Então aqui nós temos o domínio da função. Então, é como fosse a sombra. É como fosse a sombra do gráfico. Então nós temos um gráfico aí, né? No espaço, que projeta essa sombra no plano XY. Tá bom? Que é o domínio da função. Tranquilo? Próximo. Bom, agora vamos falar das curvas de nível. Curva de nível de uma função f de duas variáveis é f de xy igual a k para k real. Ok? Então, quando você pega uma função f de xy igual ao número k, tu vai ter uma curva de nível. Ok? Mas nós sabemos que esse f de xy é o mesmo z. Isto quer dizer o quê? Que para todo xy domínio, a imagem é sempre um número k, uma constante. Ou seja, ela é constante. Se eu pegar qualquer ponto do domínio, o z é sempre o mesmo valor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os pontos desse gráfico estão todos na mesma altura. E que altura é essa? K em relação ao plano XY. Tá bom? Aqui, ó. Aqui nós temos uma superfície qualquer. E aí nós interceptamos essa superfície com planos paralelos ao plano XY. E aí fizemos alguns cortes paralelos, tá bom? Tem vários cortes aqui, ó, paralelos. Esses cortes paralelos ao plano XY, não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas acho que dá, né? São chamadas de curvas de nível. Olha só, são curvas de nível por quê? Porque estão no nível.
todos os pontos dessas curvas estão mesmo z, estão na mesma altura em relação ao plano XY. Em seguida, a gente projeta essas curvas aqui no plano, para ficar melhor de estudarmos. Então, pega cada curva dessa, ó, e a gente projeta aqui no plano. E aqui do lado, a gente coloca a altura em que ela se encontra. Essa aqui, ó, k igual a 20, isso quer dizer que a distância dessa curva maior até o plano XY é 20. A outra, k igual a 25, isso quer dizer que essa curva, segunda curva, foi obtida por um plano paralelo ao plano XY, exatamente na altura 25. 25 em relação ao plano XY, né? Que é exatamente o Z. O Z é igual a K, e K aqui é 25, tá bom? Então, cada curva dessa, ela tem uma altura em relação ao plano XY, que nós chamamos de nível. Lá na frente, a gente vai utilizar, né? Utilizar essas curvas de nível para fazer alguns cálculos, né? Facilita, principalmente a parte do limite, a gente consegue muita coisa interessante quando a gente usa esse recurso das curvas de nível para calcular o limite de algumas funções, tá bom? Bom, continuando, coloquei mais ampliado aqui para a gente entender melhor, né? Essas curvas aqui, ó. K igual a 20 é porque essa curva está na altura 20, que é exatamente essa. Ó. Eu cortei, ela foi cortada com um plano paralelo ao plano XY na altura 20. E assim em diante, ok? Exemplo, esboce as curvas de nível da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. Tá bom? Primeiro a gente está vendo aqui que se a gente troca o f de xy por z, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 3x menos 2y, né? Menos z igual a menos 6. E isto é o quê? Equação de um plano. Então, toda equação de duas variáveis em que o grau de cada variável é 1, representa a equação de um plano, bom? Nas variáveis x e y. Ok? Então, nós temos aqui, para a gente encontrar as curvas de nível, a gente simplesmente coloca aqui, ó, f de x, y igual a k. Pronto. E aí escolhe qual k que você quer. Você, por exemplo, k igual a 2, k igual a 1. Aí você vai substituindo e encontrando as curvas. Por exemplo, eu vou colocar, aqui nós temos 6 menos 3x menos 2y igual a k. Por quê? Porque o f de xy é k, como a gente viu lá. Deixa eu voltar para cá. Tá aqui, ó. F de xy igual a k. Então, tu vai substituir o xy por k. Bom, coloca um k aqui, então fica 6 menos 3x menos 2y igual a k. Certo? Aqui, ó. E agora tu vai substituindo valores para cá. Então, por exemplo, quando k for igual a... deixa eu... Eu vou desenvolver isso aqui. Eu não coloquei, aqui eu não coloquei. Mas você poderia colocar valores para cá e ir encontrando as curvas. Primeiro eu vou obter uma equação geral. Aí depois a gente vai substituindo, tá bom? Então aqui foi o que nós fizemos. Aqui eu deixei o x e o y, né? Passei para o outro lado, eles vão positivo. Ó. E o 6 ficou aqui, já era positivo, ficou aqui positivo. E o k vem negativo. Então fica assim. Só separei o x e o y, o 6 e o k. Agora eu vou isolar o y. Ó, fica 6 menos k, tá aqui, né? E o x vai negativo, tá aqui o x negativo, 3x negativo, né? Dividido por 2. Ou seja, eu isolei o y. Então ficou dessa maneira. Então observa que isso aqui é a equação de uma reta, né? Imagine que o menos 3 sobre 2 é o a. Então fica ax. E o 6 menos k sobre 2 é o b. Já k é uma constante, então o b. Então fica ax mais b. E isto é a equação de uma reta. Isso é a função afim, né? Equação de uma reta. Então, as curvas de nível desse gráfico é uma reta. E de fato, né? Você pegar um plano, qualquer plano, se você cortar esse plano com planos horizontais, esses cortes serão retas. Então, vamos fazer o gráfico do desenho aqui. São assim, ó. Quando k, por exemplo, quando k for igual a zero, a gente vai ter essa reta aqui. Por quê? Porque quando k for igual a zero, se eu puser um zero aqui no k, fica 6 sobre 2 é 3. Então a equação ficaria menos 3x sobre 2 mais 3. Então 3 seria o ponto em que ela corta o eixo y. Tá aqui, ó, nesse ponto aqui. Aqui seria um 3, bem aqui. Bom, então esse é o gráfico. Quando x for igual a menos 6, por exemplo, ou aliás, quando k for igual a menos 6, se pusermos um k aqui, ó, menos 6, eu vou ter 6 menos 6, dá 12. 12 por 2 dá 6, né? Então essa aqui ia interceptar o eixo y lá em cima do 6, tá bom? Aí ficaria menos 3x sobre 2 mais 6. E assim em diante. Então, substituindo o valor para cá, tu sempre vai obter uma reta, né? Ou seja, uma sequência de retas paralelas.
Por que paralelas? Porque todas elas vão ter o mesmo coeficiente angular, que é menos 3x/2, que vai mudar aqui, ó, o ponto em que ela corta o eixo y. Mas todas terão o mesmo coeficiente angular, a mesma inclinação, portanto serão paralelas. Acho que eu fiz aqui o gráfico delas, vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Então esse é o plano. Ó, esse aqui é o plano, né? E aí eu vou interceptar esse plano com planos paralelos. Então tá aqui, ó. Quando a gente intercepta esse plano rosa por um plano paralelo ao plano XY, a gente tem essa reta. E essa reta é que é a curva de nível. A gente projeta ela no plano aqui embaixo, ó. Tá vendo? Projetei. E aí nós temos a sequência reta. Então, para cada altura que eu coloco esse plano azul, esse plano horizontal, eu vou ter uma reta. E quando eu pego essa reta, projeto no plano XY aqui embaixo, eu vou ter uma sequência de retas paralelas, tá certo? Então, essa reta são curvas de nível. Por exemplo, essa reta aqui, ó, K igual a 6. K igual a 6 quer dizer que, vamos pegar K igual a 12. K igual a 12 quer dizer que eu peguei esse plano paralelo ao plano XY, na altura 12 em relação ao plano XY, e cortei o plano rosa. Aí eu obtenho essa curva aqui, ó, de nível, que projetando no plano, tá aqui ela, que é exatamente essa, ó. Certo? Então é assim que funciona. As curvas de nível. Bom, e com isso a gente encerra essa aula. Foi só para a gente introduzir nosso conteúdo de função com duas variáveis, até porque o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui para frente, né, serão todos relacionados à função com duas variáveis. Essas ferramentas, como curva de nível, vetor gradiente, que a gente vai estudar mais adiante, vão ser úteis, muito úteis, tá bom? Então, eu vou ver se a próxima semana, né? Eu vou colocar mais aulas, vou colocando aulas, né? Até a gente avançar o máximo que puder. E aí, na próxima semana, quando voltarmos, né, nas aulas, depois do colóquio, a gente vai fazer revisão. Revisão ou resolver questões, né? Para a gente não perder tempo. Porque se eu fosse deixar para dar esse conteúdo depois do colóquio, possivelmente a gente não iria poder conseguir cumprir o nosso conteúdo programático. Né? E vocês têm agora as videoaulas, e aí vocês vão só dar uma olhada. E aí na próxima semana a gente vai resolver questões. Como vocês já viram as videoaulas e já tem uma certa compreensão do conteúdo, fica mais fácil para a gente, tá certo? Então, hoje ainda eu envio mais alguma aula, tá bom? Então, até a próxima.